pela explicação dele, a gente consegue acompanhar sem problema nenhum. Então, boa aula para todo mundo, estou por aqui. Qualquer coisa, só chamar. Maravilha. Boa noite, pessoal, para quem eu não cumprimentei ainda. Tudo de paz com vocês aí? Estão me ouvindo bem? Como é que tá o som aí? Tá tudo certinho? Então, tá bom. Pessoal, o que eu preparei para vocês hoje é uma aula, assim, não vou entrar em todos os detalhes, mas eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre ótica. Ótica é um assunto que muitas vezes é passado meio por cima nos colégios, né? Os professores comentam algumas coisas, deixam de comentar outras coisas, acabam por não mostrar alguns fenômenos para vocês, e eu preparei aqui 3 assuntos interessantes para a gente, pelo menos eu acho interessante para a gente, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o conceito de ótica mesmo, né? O que é ótica, algumas definições, um monte de termos, de nomenclaturas, algumas coisas assim. Vamos falar um pouquinho sobre alguns fenômenos ópticos, tá? Refração, reflexão, essas coisas. E vamos ver 2 aplicações da reflexão, espelhos planos e espelhos esféricos, tá bom? Aí eu trouxe um negocinho aqui para vocês, não sei se vocês viram lá o videozinho da chamada, que é isso aqui, ó. Vocês conhecem esse negócio aqui? Já viram isso aqui? Quem não viu, aguenta firme aí, que daqui a pouco você vai ver. Como diz o pessoal do YouTube, fica com a gente até o final do vídeo, que você vai conhecer essa parte aí, tá bom? Ótica é um assunto relativamente fácil, ele não é muito trabalhoso, e está sempre presente aí nas primeiras fases, né? Uma Unicamp, uma Unesp, sempre dá uma cobradinha nisso de vocês aí nas primeiras fases, tá? Então, acho que é um assunto que vale a pena a gente conversar com um certo cuidado, tá? Eu estou carregando aqui o arquivo, assim que tiver carregado, eu já compartilho a tela com vocês e aí a gente já inicia a discussão. Pessoal, aqueles que já me conhecem sabem que eu gosto de conversar muito com vocês, e então vou deixar aberto aqui, tá? Se tiver dúvida, se não entender alguma coisa, pode me parar, pode perguntar. O Fulvio já sabe disso, né? O pessoal aí já sabe que eu dou essa liberdade, então eu quero que vocês se sintam assim também, tá? Que vocês tenham a liberdade de perguntar, questionar, se não entender, fala, manda no chat aqui, de vez em quando eu alterno a tela aqui para dar uma olhadinha, tá? Então, para mim fica a tela do PowerPoint, mas aí de vez em quando eu alterno e leio os comentários aqui, tá bom? Então, se tiver vergonha de falar, quiser escrever, tamo junto aí, tá? Bom, vamos falar um pouquinho aí sobre introdução à ótica geométrica, então vamos falar um pouquinho sobre meios de propagação da luz, fenômenos ópticos e alguns princípios fundamentais. E toda a ótica geométrica é construída em cima desses princípios fundamentais aí, tá? E essas coisas que a gente vai falar no começo, os meios de propagação dos fenômenos ópticos, são justamente as coisas que estão envolvidas aí na ótica, tá? Bom, primeira coisa que a gente fala, para a gente poder conversar um pouquinho sobre ótica, nós precisamos falar sobre raio de luz e sobre feixe de luz, tá bom? Raio de luz é simplesmente uma linha com uma flechinha, tá? A gente desenha isso dessa forma que representa o caminho da luz, tá bom? Então, raio de luz é uma flecha, uma reta com uma flechinha, tá? E um feixe de luz são vários raios de luz todos juntos, tá bom? Aí nós temos essencialmente 3 tipos de feixes de luz. 2 que existem de verdade e um que, assim, não é que não existe, mas ele é meio difícil a gente conseguir, tá? Ele existe sim, tá por aí, mas no nosso dia a dia não é tão comum assim, tá? O primeiro tipo de feixe de luz é chamado de feixe de luz convergente, que é esse primeiro que está aqui na extrema esquerda de vocês aqui, tá? Ou seja, todos os raios de luz vão para o mesmo lugar, tá bom? Quem já usou lente de aumento aí para escrever o nome na madeira, eu ia falar queimar formiguinha, mas vocês não fazem isso, nem deve, tá? Então, você já usou a lente de aumento para fazer isso, ela concentra os raios de luz e você consegue, então, intensificar a luz ali naquele ponto, né? Então, você converge todos os raios de luz para um ponto, tá bom? O segundo tipo de feixe de luz é o divergente. Esse aqui é o mais comum que tem, e é aquele que espalha a luz, tá? Deixa eu pegar aqui uma lanterninha para que a gente possa ver isso. Então, tá aqui, ó. Tem uma lanterninha aqui na minha mão. Deixa eu ver se está aparecendo para vocês. Acho que tá, né? Então, essa lanterninha minha aqui, ó, tem uma luzinha aqui. E mesmo que eu acenda meio de lado, sem apontar para a câmera aqui, você vai conseguir ver esse brilho, porque esse raio, esse feixe de luz é espalhado para todo lado aqui, tá?
A luz do quarto é assim, a luz do sol é assim, a luz de uma lanterna, a luz do farol do carro é assim, ela espalha a luz para todo lado, tá? E nós temos o terceiro tipo, se você tem um feixe que concentra e um feixe que espalha, também existe um feixe que nem concentra e nem espalha, que ele é chamado de feixe paralelo, tá bom? O exemplo mais comum aí, talvez, o mais fácil, seja um laser, tá? Repara que se eu acender a luz da lanterninha aqui, ó, olha aqui na minha mão, o tamanho que fica esse negócio, né? A luz é bem pequenininha, acho que você consegue ver aqui, ó, tá? Só que na hora que acende, ela espalha para todo lado. Agora o laser não. Dá uma olhada aqui na minha mão. Fica uma pontinha pequenininha, né? Praticamente do tamanho do laser que está aqui, tá? Isso quer dizer que o feixe nem abre e nem fecha. É claro que no mundo real você fazer um feixe exatamente paralelo é um pouco mais trabalhoso, tá? Então mesmo esse apontadorzinho aqui não é tão paralelo assim, mas o pessoal que trabalha aí com ótica na indústria, nos laboratórios, aí eles têm esses feixes paralelos, tá certo? Mais algumas nomenclaturas. Corpos luminosos são corpos que têm luz própria, ou você pode também chamar de fonte primária de luz, tá bom? O Sol é um desses, a lanterna é um desses, tá? Tem luz nela mesma, e assim vai. Já os demais corpos são chamados iluminados ou fonte secundária de luz. Então, quando você olha para a Lua não está brilhando, a luz simplesmente reflete a luz do Sol para cá. Tá? Se você está olhando qualquer coisa em volta de você aí, é tudo fonte secundária de luz, tá bom? Talvez aí onde você esteja, as únicas fontes primárias sejam a tela do seu dispositivo eletrônico, né, o notebook, o celular, e a lâmpada do quarto. O resto, a cadeira, a parede, você, tá? São todos fontes secundárias. A luz bate nesses objetos e volta e a gente capta isso daí, tá bom? Um terceiro tipo de fonte de luz aqui é chamado de bioluminescência. Bio é vida, né? Tá? Então são os bichinhos e as plantinhas que têm vida neles mesmos, tá? Os mais comuns aí são o vagalume, né? Mas nós temos vários tipos de bichinhos, tá? Alguns de terra, alguns do mar. Aqui, por exemplo, tem alguns fungos luminescentes. Aqui é o famoso vagalume, né? Essa foto aqui parece de mentira, mas é uma foto dessas que os caras tiram aí com aquelas câmeras incríveis, né? E aí aqui na retaguarda aí do bicho tem uma reaçãozinha química que libera essa energia em forma de luz, tá? Isso aqui são marés, né? Às vezes aparecem essas coisinhas aí na maré, às vezes eles ficam até na areia, conforme você vai andando e você consegue ver eles brilhando, tá? Então são formas de vida aí que tem luminescência. Tem aqueles peixes abissais, né, que moram lá nas profundezas do oceano, onde a luz do sol não chega, ele tem tipo uma lampadinha na cabeça, tá? Então esses aí são os tipos de luz, beleza? Outras coisas legais que você vai ver bastante na ótica, né? A palavra fonte pontiforme é bastante utilizada. A palavra fonte extensa, o segundo aí, não muito, mas a pontiforme é direto. Você vai ver muito disso daí. O que é uma fonte pontiforme e o que é uma fonte extensa? A diferença das duas. Bom, a fonte de luz pontiforme é quando a dimensão dela é muito pequenininha comparado com as distâncias em que ela vai ter que viajar, tá? Então, por exemplo, essa lanterninha minha aqui, se eu acender ela aqui e colocar minha mão a uns 3, 4, 5 metros de distância dela, essa lâmpada fica tão pequena para 3, 4, 5 metros que ela é praticamente considerada uma fonte pontiforme, tá bom? Já se eu quiser, com essa mesma lampadinha aqui, iluminar a pontinha desse negócio aqui da tampa da caneta, então, a distância que é muito próxima, né? A distância é bem parecida com o tamanho aqui da lampadinha, e nesse caso, a gente pode considerar essa lampadinha uma fonte extensa, tá certo? Galera, ficou clara a diferença das duas aí? Da fonte primária para a fonte extensa? Da fonte pontiforme para a fonte extensa? Sim, de boa? Ah, legal. Então tá bom. É, As luzes podem ser de alguns tipos também, tá? Você pode ter luzes monocromáticas ou simplesmente chamadas de luz simples, ou ela pode ser policromática ou conhecida também como luz composta, tá bom? Um exemplo bem fácil aí de luz monocromática, laser de novo, né? Laser só é composto por uma única cor. Nesse meu caso aqui é a cor vermelha. Você tem laser azul, você tem laser verde e eles não têm outros componentes, tá? Já a luz branca, como essa daqui, por exemplo, é composta de várias cores. E é fácil você reparar isso. Se você usa óculos, ou se você tem uma lente aí do lado, ou uma gotinha,
você consegue colocar a lente, a luz aqui na beiradinha da lente, e em geral, na beirada aqui no cantinho do óculos, você consegue ver tipo um arco-írisinho formado, tá? Eu não vou conseguir te mostrar aqui, que a câmera do notebook acho que não vai pegar, mas você consegue ver. Se você tem um CD em casa, você já viu, né? O CD parece ter um arco-íris nele. É porque decompõe a luz branca do ambiente onde você está nas suas diversas componentes. E aí, com isso, você consegue ver quais são as cores que compõem aquela luz, tá certo? Outra coisa que é interessante a gente falar a respeito disso, né? Se você já comprou tinta para impressora, você não compra tinta laranja, verde claro, verde escuro, roxo. Você compra 3 cores, né? Que são 3 tintas monocromáticas. E aí a impressora mistura isso para formar as diversas cores, né? Ela compõe e aí forma as diversas cores compostas, tá certo? Tô indo muito rápido, tá de boa, tá acompanhando? Isso é novidade para vocês? Acho que não muito, né? Acho que isso daí é bem conhecido, né? Vamos avançar aqui mais um pouquinho. Meios de propagação. Tranquilo até agora? Não, legal, então tá bom. Meios de propagação da luz. Pessoal, aqui nós temos alguns problemas com nomenclatura, porque muitas vezes no dia a dia a gente fala uma coisa como se fosse a outra, né? Usa os nomes aí que não estão muito legais aí, mas na física não pode ser assim, tá? E a gente faz isso meio direto, né? Você vai na farmácia ver o seu peso na balança, né? Você vai no médico tirar a pressão e, na verdade, não é bem por aí não, né? Balança não mede peso, balança mede massa. O que mede peso é dinamômetro, né? Tem uma maquininha para isso. Você mede a sua pressão, você não tira a sua pressão no médico. Se você tirar a sua pressão, você só brinca uma vez e você sai do jogo para sempre, né? Então, aqui com relação à ótica é a mesma coisa, tá? Então, meios transparentes, meios translúcidos e meios opacos, muitas vezes a gente acaba misturando um nominho ou dois desses, tá? Por que é um meio transparente? Meio transparente é aquele que você consegue olhar do outro lado com completa nitidez, tá bom? Então, o ar, por exemplo, é um meio transparente. Quando você limpa bem limpadinha a lente dos seus óculos, ela não está arriscada, ela fica um meio transparente, tá? A luz consegue atravessar para o outro lado praticamente sem perdas, tá bom? O outro extremo disso é o meio opaco. Então, quando você olha para a parede, você não consegue olhar do outro lado, porque nesse caso aí a luz simplesmente não atravessa, não passa, tá bom? E o meio termo entre o transparente e o opaco é o translúcido, e esse muitas vezes a gente chama de transparente, né? A gente fala que a janela do banheiro é transparente, e não é bem assim, né? Então, meio translúcido, tá? Então, quando você pega uma garrafinha como essa daqui, você até consegue ver o que tem dentro, mas a nitidez não é muito grande. Se eu colocar meu dedo aqui atrás, você até consegue ver que tem uma imagem aqui por trás, mas não dá para ver com muita nitidez. Então, isso não é transparente, mas também não é opaco. Então, é o meio do caminho ali, a gente chama de translúcido, tá bom? Aí os vidros da janela do banheiro, ou aquelas portas de box, né? Não sei se vocês se lembram, antigamente tinha uns box meio de acrílico, aí ele tinha uns formatos assim, com textura, você não consegue ver, você vê meio que a silhueta de quem está atrás lá, né? Mas você não vê com 100% de nitidez. Esses aí são todos exemplos de materiais translúcidos, tá bom? O saquinho de mercado que você coloca a fruta dentro para comprar, né? Aparentemente ele é transparente, que você coloca banana, maçã ali dentro, você vê tranquilamente. Mas experimenta afastar um pouco ou colocar umas 4 ou 5 camadas, né? Aí você vai perdendo a nitidez. E esses meios aí deixam de ser transparentes, eles passam a ser translúcidos, tá bom? Fenômenos óticos. A gente vai comentar 3 fenômenos óticos aqui e eles têm alguns nominhos parecidos. O primeiro deles é a reflexão, o outro é a refração e daqui a pouco eu comento o terceiro tipo com você, tá? No caso da reflexão, a gente tem 2 tipos de reflexão. A reflexão chamada regular e a reflexão que não é a regular. Eu já vou mostrar para você na próxima tela, tá? O que acontece com a reflexão regular? Bom, em primeiro lugar, a reflexão é quando a luz bate numa superfície e volta para o mesmo lado que ela estava. A gente diz para o mesmo meio, tá bom? Então, por exemplo, se essa figura representa aí um espelho e a parte de cima é o ar, então o raio começa no ar, termina no ar, tá? E como é que a gente sabe que a reflexão é regular ou não?
Porque a reflexão regular mantém o paralelismo do feixe de luz. Olha aí, hein? Os nomes que a gente acabou de aprender sendo aplicados agora nos fenômenos. Então, você tem aqui um feixe de luz, um feixe de raios paralelos. A gente chama isso daí de feixe de raios incidentes. Eles incidem numa superfície. E depois de sofrerem a reflexão, eles mantêm o seu paralelismo, tá certo? Então, isso é uma reflexão regular. O melhor exemplo que a gente tem é esse cara aqui, ó. Conhece esse carinha aqui? Esse carinha aqui é um espelho plano, tá? Beleza? Então, esse cara aqui faz isso. Como é que eu sei que a imagem que eu estou vendo aqui é regular? Como é que eu sei que essa reflexão aqui é regular? É fácil, né? Não tem distorção. Eu não apareço mais gordo, nem mais magro, nem mais alto, nem mais baixo. Eu apareço exatamente do jeito que eu sou, nisso daqui, tá certo? Então, isso é uma reflexão regular. Já se não for assim, a gente chama de reflexão difusa, tá bom? Um exemplo bem legal de reflexão difusa, sabe quando você passa na frente de um carro que está bem limpinho, bem polido, principalmente carro preto, né? Ou vermelho, que está bem polidinho, aí você consegue ver o seu reflexo? Mas o seu reflexo é meio torto, aí você parece que está mais baixinho, a barriga fica dessa largura, né? A mesma coisa acontece quando você passa à frente da geladeira, né? Você não consegue ver muito bem essa imagem, mas não está muito legal a imagem, né? Isso a gente chama de reflexão difusa, tá bom? O que acontece nesse caso aí? Aquele mesmo raio, aquele mesmo feixe paralelo, quando acerta a superfície, perde o seu paralelismo, tá bom? Isso acontece por causa das imperfeições na superfície. Tá? Muitas vezes a gente não consegue ver essas imperfeições, mas o raio de luz é suficientemente pequeno para perceber. E aí, depende de onde ele acerta, ele vai refletir mais para lá ou mais para cá, e você acaba perdendo a nitidez da imagem formada. Galera, ficou clara a diferença entre reflexão regular e reflexão difusa? Super de boa. Facinho pra caramba, né? Então, tá bom. Então, bora continuar mais para frente um pouquinho. Refração luminosa é um pouco diferente de reflexão, tá? Note que no caso da refração, os raios de luz atravessam uma superfície de separação, tá? Então, por exemplo, se aqui for o ar e aqui for a água, então a gente diz que os raios de luz ou feixe de luz incide a partir do ar nessa superfície e ele refrata para outra superfície, ele muda de meio de propagação, tá? A reflexão bate e volta para o mesmo meio, a refração muda de meio. O que acontece de especial aqui é que toda vez que você tem mudança de meio, existe mudança na velocidade de propagação da luz. Consequentemente, existe uma mudança no caminho da luz, tá? Então, a luz que estava indo por um caminho acaba sofrendo uma pequena deflexão e muda de caminho. O que é legal disso é que causa uma mudança na imagem formada, né? Vocês já devem ter visto aí, quando você coloca um garfo ou uma faca dentro da panela com água, parece que está tortinho, igual essa imagem aí, né? Os óculos da gente só funcionam por causa desse fenômeno aí, tá? As pessoas que têm problema nos olhos, como no meu caso, por exemplo, miopia, hipermetropia, enfim, qualquer problema desse tipo aí, a lente do seu olho não consegue focar a luz em cima da retina. Ou vai focar um pouquinho para frente da retina, ou vai focar um pouquinho para trás da retina. Então a gente enxerga embaçado. E aí, para ajudar os nossos olhos, a gente coloca um óculos, né, que é uma lente. Então, essa lente dá uma pré-ajustada no caminho da luz. Então, a luz que estava nesse caminho dá uma ajustadinha e aí os nossos olhos terminam o serviço e focam no lugar certo. Certo, gente? Ficou entendido esse negócio aí? Tranquilo? Diferença entre reflexão e refração. Existem algumas superfícies que fazem um pouquinho dos dois, né? A janela da sala é uma dessas, né? Você olha na janela, você consegue ver um pouco do seu rosto lá, né? Um pouco de reflexão, fica fraquinha a imagem, mas você também consegue ver a parte de fora e às vezes parece que uma imagem não coincide com o objeto lá, né? Você olha uma parte no vidro, uma parte fora, parece que dá uma distorçãozinha. Agora você sabe por quê. É por causa da refração luminosa, né? Olha esse rapaz aí, ó. Né? Parece que arrancaram a cabeça dele e espetaram lá na mão dele, né? Aqui. Mas não é, né? É simplesmente um efeito de ótica, né? Então, refração. Tá numa piscina, tem um meio aqui, o ar é outro meio, você tem uma coisa chamada índice de refração
o índice de refração da água é bem mais alto do que o do ar, então causa essa distorção aí na imagem, né? Tá? Se você já reparou, quando você olha uma piscina assim de frente, dá a impressão que ela é mais rasa do que realmente é, né? É tudo efeito aí da refração, tá certo? Um outro efeito legal aí chama absorção de luz, tá? Então a luz pode ser absorvida pelas superfícies onde ela entra em contato, tá certo? E existem alguns tipos de absorção, tá bom? Depende muito da cor do objeto. Então a gente fala o seguinte, que se um objeto for preto, tá? Tiver uma cor preta, como esse objeto aqui, por exemplo, ele absorve muito mais luz do que um objeto de cor branca, como esse pedacinho de papel aqui, por exemplo, tá certo? Então isso é o que causa aquecimento maior ou menor na roupa da gente, né? Então, qual que é a ideia? A luz é formada por três cores, a luz branca, né, formada pelas cores vermelho, verde e azul. E aí, quando essa luz, a luz branca, bate numa superfície preta, a gente diz que toda a energia da luz é convertida em calor na superfície preta, tá bom? Ah, mas então por que eu consigo ver o fio que está aqui? Por que ele não parece um buraco aqui? É porque a gente não consegue uma superfície que seja 100% preta. Como curiosidade, dá uma olhadinha depois, na hora que você tiver um tempinho, procura o objeto mais preto do mundo. Existe, tá? É uma tinta que o pessoal cobra em algumas coisas, e é muito louco, cara. A hora que você olha na imagem, parece ter um buraco assim na tela. Praticamente 100%, acho que é 99,99997% de absorção. É muito. É bem interessante. Já a cor branca é invertida, né? Quando você joga luz branca numa superfície branca, reflete tudo, tá? É esse o motivo de roupas claras esquentarem menos do que roupas escuras. Então, num dia de verão, você vai lá para fora com uma camiseta branca ou amarelinha clarinha, tal, para não esquentar muito. Já num dia friozinho de inverno, como hoje ou amanhã, por exemplo, você vai lá fora com uma blusa escura para absorver a maior quantidade possível de energia do sol, tá bom? E as demais cores são absorções parciais que a gente fala, tá? Então, se você jogar uma luz policromática como essa numa superfície azul, o azul é o seguinte, ele gosta de todas as cores, menos do azul. Por isso você enxerga refletido de volta o azul, tá? Então, quando eu jogo aqui a luz branca nesse cara, eita, meu negócio caiu. Gravidade me sacaneou. Então, quando você joga aqui a luz branca nessa tampinha de caneta aqui, você vai ver todas as cores, menos... Todas as cores vão ficar absorvidas, menos o azul. Por isso que você consegue enxergar, tá? Se eu jogar aqui um vermelho nele, ó, não sei se você consegue reparar, mas a reflexão sai bem mais fraquinha, né? Por que não fica totalmente preto? De novo, é difícil a gente fazer um objeto 100% azul, né? Então, sempre tem umas variaçõezinhas aí e tal. Agora, se eu jogar essa mesma luz vermelha numa superfície vermelha, não sei se você consegue ver a diferença aí. Ó. Deixa eu alternar minha tela aqui. Ó. O brilho nessa superfície vermelha é bem mais intenso do que nessa superfície azul. Não sei se você consegue ver aí, tá? Porque esse cara aqui gosta do vermelho, ele absorve, ele pega tudo que ele puder do vermelho e ele só devolve, em teoria, o azul. Tá? Na prática é meio complicado você fazer isso, mas a teoria é isso que acontece, tá bom? Dá para fazer isso na teoria e na prática também. Se você quiser, depois você baixa desses programinhas, você deixa a tela do celular na cor que você quiser, e aí você vai num lugar escuro e ilumina só com a luz monocromática os objetos. Você vai ver que uma parte deles fica preta e outra parte, se for da cor da tela aí, fica refletido. Tá certo? Pessoal, ficou entendido aí a questão da formação de cores? Como é que funciona mais ou menos? Absorção, tal? Aqui nós temos cores aditivas e cores subtrativas. Então, se você misturar aí o vermelho junto com o verde, você forma o amarelo. Se você misturar o verde com o azul, você forma esse cara aqui, chamado ciano. E assim vai, tá? No caso da impressora, você usa esse daqui, né? Que é o magenta, o amarelo e o ciano. E compra tinta preta junto, tá? Nesse caso aí, a formação das cores é parecida, né? Então, se você tem essa cor aqui, subtrai essa, te sobra essa daqui. E assim vai, tá certo? Então, são assim as duas maneiras de formar as cores. Como curiosidade, coloca uma gotinha de água na tela do seu celular com ela acesa. Você vai ver os pixels assim. Ó. A gotinha de água funciona com uma lentezinha de aumento.
e você consegue ver várias coresinhas ali que você não veria sem essa lentezinha, tá? Você vai ver o padrão RGB ali nas cores, tá? E, finalmente, os princípios fundamentais. Nós temos 2 ou 3 princípios fundamentais aí. O primeiro é chamado princípio da propagação retilínea da luz, e uma das evidências desse princípio é a formação de sombra e penumbra, e o outro princípio é a reversibilidade dos raios de luz, e o terceiro princípio, independência dos raios de luz, tá certo? A questão da formação de sombra e penumbra é interessante porque a sombra tem exatamente o mesmo formato do objeto. Isso só é possível se a luz propagar em linha reta. Se a luz passasse pela beirada do objeto e fizesse uma curvinha assim para bater do outro lado, de repente esse objeto ficaria com uma imagem assim, sei lá, eu podia ficar de qualquer maneira aí, né? Mas a formação da sombra é sempre igual ao próprio objeto, o que evidencia que a luz se propaga em linha reta, tá bom? O princípio da reversibilidade é fácil e é útil, é muito útil para a gente esse princípio aí nos exercícios, tá? Reversibilidade, como o próprio nome fala, o caminho da ida pode ser exatamente o caminho da volta. Se você já tirou foto na frente do espelho com o flash ligado, você já sofreu esses efeitos aí, né? Tua cara sai brilhando, você parece uma fonte primária de luz, mas você não é. É o flash que bateu no espelho e voltou para você, porque o caminho da ida e da volta é exatamente o mesmo, tá certo? O terceiro e último princípio é bem interessante também, chamado princípio da independência dos raios de luz. Isso quer dizer que os raios de luz podem coexistir juntos no mesmo ambiente, ao mesmo tempo, sem que um incomode o outro, tá? Por exemplo, você está assistindo aula no seu celular ou no seu notebook e você não precisa apagar a luz da sala para poder funcionar o seu celular, tá? Não é que quando você for acender a luz do quarto, a imagem vai para o lado, porque a luz de cima bate e arrasta. Não existe isso, né? Um raio de luz passa por dentro do outro, tudo certo, se cumprimenta, e aí como é que você está, tal, cada um continua o seu caminho, como se nada tivesse acontecido. Galera, tranquilo até agora? Faça essa parte por enquanto. Alguma dessas coisas foi novidade para vocês? Chegamos ao fim da nossa parte. Vocês não querem falar comigo, né? Estão tudo com vergonha aí, né? Ah, não, acho que vocês estão fazendo as experiências que eu falei, né? Vocês estão pesquisando o material mais preto do mundo e fazendo a experiência da gotinha, né? É, isso aí, ó, muito bom. Vamos falar um pouquinho de espelhos planos. Espelhos planos. Vocês gostam de espelhos planos? Espelhos planos. Quando fala espelho plano, né, algumas pessoas nunca se atentaram que existem outros formatos de espelho, né? Tem os espelhos planos, tem os esféricos, tem os parabólicos, tem os que são simplesmente tortos, sem nenhuma superfície definida, tal, né? E cada um deles tem uma aplicação específica, né? O que a gente vai comentar um pouquinho são as leis da reflexão aplicadas a espelhos planos e como é que a gente forma a imagem, né? A gente desenha, né, a formação da imagem a partir dessas leis de reflexão. Nada como uma água congelada num dia quente como hoje, né? Bom, gente, a gente sinaliza ou a gente dá uma referência aí, né? A gente utiliza uma letra I com um chapéuzinho em cima, como essa daqui. Opa, passou aqui. Com um chapéuzinho em cima, quando a gente quer se referir ao raio incidente, tá? Aquele que chega até o espelho. E a gente usa uma letra R com um chapéuzinho em cima quando a gente se refere ao raio que sai, tá? A gente chama de raio refletido. Então, esse cara aqui é chamado de ângulo de incidência e esse aqui é chamado de ângulo de reflexão, tá bom? Então, quando você tiver um raio incidente numa superfície, você vai sempre considerar esse raio, o ângulo desse raio, com uma reta chamada reta normal, tá bom? Então, como é que a gente interpreta essa figura que está aí? Bom, meio 1 e meio 2 pode ser, por exemplo, área, água, ou a parte de cima do espelho, a parte de baixo do espelho, tá? Um espelho como esse daqui, tá? Então, meio número 1 aqui em cima, meio número 2 aqui em cima. Quando a luz bate aqui, ela é refletida, porque essa aqui é uma superfície regular, uma superfície lisinha, bonitinha, então existe a reflexão regular da luz, tá? E aí, é interessante a gente medir o ângulo de incidência sempre com relação
Não a superfície, tá? A gente não mede por esse lado aqui, a gente mede sempre com relação à reta normal. O objetivo a ideia disso aqui é muito simples. Essa ideia do ângulo de reflexão ser igual ao ângulo de incidência serve sempre, até quando a superfície é curva, tá? Então, qual que é a ideia aqui? A gente fala que o ângulo de incidência é exatamente igual ao ângulo de reflexão, e a gente mede isso com relação a uma reta que forma em 90 graus com a superfície, reta normal, tá bom? Por que é interessante a gente pensar nessa ideia? Não poderia simplesmente medir o ângulo aqui embaixo? Poderia, né? Se a gente sabe que aqui em cima, por exemplo, vale 30 graus, lá embaixo vale 60, não tem nenhum problema você falar isso. Tá? Inclusive, para o espelho plano, funciona super de boa. Mas a lei da reflexão é a mesma em qualquer lugar. Seja espelho plano, seja espelho curvo, qualquer lugar. Tá? Agora, se você quiser medir o ângulo aqui, numa superfície curva, aí é um problema, porque você não define ângulo com curvas, né? Você define ângulo entre retas, mas não entre curvas. Tá? E é esse o motivo que as pessoas utilizam, então, essa ideia da reta normal, porque quando você tiver uma superfície curva e você tiver um raio de luz chegando aqui, fica fácil você fazer a medida. Coloque uma reta normal aqui, que forme 90 graus com a superfície, meça esse ângulo, faça outro ângulo igual do outro lado e pronto. Tá aí. A lei da reflexão funciona em qualquer situação. Se você tiver um raio paralelo a esse primeiro que cair mais para cá um pouquinho, então você muda a sua normal de lugar, sempre formando 90 graus, veja quanto é esse ângulo, faça outro igualzinho e manda seu raio para lá, tá certo? E essa explicação, né, esse modelinho nos explica por que nem todas as superfícies têm reflexão regular da luz. Algumas simplesmente fazem o raio ser refletido para outro lugar e ele perde o paralelismo. Tá? Note que nesse exemplo nosso aqui nós temos dois raios incidentes paralelos, mas os dois raios refletidos não são paralelos, tá certo? Você acaba perdendo a informação original da imagem. A imagem vai sair um pouco diferente do objeto. Galera, ficou entendida essa questão aí do porquê que a gente utiliza sempre o ângulo com relação ao normal? Porque ângulo é sempre entre duas retas, tá bom? Então a reta normal e a reta do raio. Beleza? Então, quais são as duas leis da reflexão? Bem simples, tanto o raio refletido anormal quanto o raio incidente estão no mesmo plano. Ou seja, se o raio está à superfície, deixa eu só mirar aqui para você poder ver. Tá no lugar certo aqui. Aqui, ó. Para que isso aqui seja a superfície, tá? Se o raio vier assim, ele vai refletir assim. Não existe a possibilidade do raio vir assim e refletir assim. Você entendeu? Vai ficar sempre aqui, ó, nesse mesmo plano. Então, o raio incidente, a normal e o raio refletido estão sempre no mesmo plano. E a segunda lei é a mais importante de todas, a mais útil de todas. O ângulo de incidência é igual ao ângulo refletido. Se eu incidir com 20 graus, vai refletir com 20. Se eu incidir com 30, reflete com 30, independente do tipo de superfície. Galera, ficou entendido esse primeiro pedacinho? Tá super de boa? Como é que a gente usa essas ideias aí para formar imagem no espelho plano? Né? Quando você olha aqui no espelho plano, você coloca um objeto aqui, vou colocar uma tampinha aqui, vou ver se aparece na câmera. Só alternar minha tela aqui de novo. Então você coloca aqui uma tampinha. Nossa, tá difícil ver, né? Tem um monte de coisa atrás de mim aqui. Você coloca uma tampinha aqui, ela aparece, olha lá. Para frente, para trás, eu mexo. Se eu afastar do espelho, a imagem afasta. Se eu aproximar, a imagem aproxima. Olha lá. Como é que eu construo matematicamente essa ideia? Que visualmente está aqui, né? Matematicamente. Como é que eu construo? Construo da seguinte forma. Pego um objeto e aí vou começar já a dar umas nomenclaturas para vocês, tá? Então, o objeto vai ser representado, por exemplo, por um ponto, tá? E a gente dá um nome para esse ponto, um ponto A qualquer. O espelho plano é representado por essa linha, com esse cabelinho aqui, ó. Tá? Esse cabelinho representa a parte de trás aqui. Meu espelho até tem um cabelo aqui mesmo. Não é cabelo, esse aqui é um velcro. Mas tem aqui a parte de trás, tá? E a parte da frente, a parte lisa, a parte do desenho aqui, tá? Então, quando eu coloco um objeto aqui em cima,
Esse objeto é o ponto A. E a linha, então tudo que tiver uma linha é a imagem dele, tá? Então quando eu coloco aqui a tampinha, você consegue ver a imagem dela formada. Dá a impressão que essa imagem está formada atrás do espelho. Por isso que a gente fala, forma a imagem atrás do espelho. Na verdade, a imagem não está formada atrás do espelho, né? Atrás do espelho não tem nada, ó. É só um jeito de dizer. A hora que você coloca aqui a tampinha na frente do espelho, dá a impressão que ela veio ali de trás, não dá? Olha lá, não sei se você consegue ter essa impressão aí pela imagem, ó, né? Dá essa impressão, tá? E como é que a gente constrói isso daí? Como é que a gente usa a matemática para isso daí? Bom, a ideia é o seguinte: se você tiver um ponto P qualquer, a gente chama isso daí de ponto objeto real, você vai ter que pegar pelo menos 2 raios, tá? Se você quiser fazer com mais do que 2 raios, beleza, mas 2 é o suficiente. E você aplica as propriedades da reflexão que a gente acabou de discutir. Então, esse raio que sai daqui, bate no espelho e é refletido com determinado ângulo, igual ao que ele chegou. Tá? Você pode fazer o seguinte: você pode dar uma esticada nesse raio refletido, fazendo ele ir lá para baixo do espelho. Tá? É como se ele tivesse começado ali naquele objeto, que a gente chama de ponto imagem virtual, tá bom? Como se o raio fosse, a fonte dele fosse bem ali. O seu segundo raio é a mesma coisa, né? Você vai mudar um pouquinho o ângulo, faz uma reta normal nova, um ângulo novo aqui e você prolonga esse negócio. Existe um lugar onde dá o cruzamento desse raio e a gente diz que no cruzamento desses raios você tem a formação da imagem, tá bom? Agora, por que chama imagem virtual? Boa pergunta, né? Daqui a pouco eu te conto. Se você não sabe a verdade sobre isso, daqui a pouco eu vou te contar. Beleza, gente? E para você poder fazer a imagem de um objeto, essa parte que depois eu falo para você, é como se você pegasse vários pontos do objeto e fosse fazendo essa construção ponto a ponto no espelho. Então pega a distância, tal, 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 pega a distância, tal, tal. E uma coisa que é interessante a gente perceber no caso do espelho plano, justamente pelas propriedades, por manter o paralelismo, a distância do objeto até o espelho é exatamente igual à distância da imagem até o espelho. Mantenha uma certa simetria aí. Tá? Então, se você pega esse objeto aqui, deixa eu alternar a tela aqui de novo. Então, você pega esse objeto aqui, não sei se você consegue ter a noção direitinho aí, só talvez você maximizar a minha tela aí. Ó, tá encostado aqui no espelho, né? Então, a distância da tampa até o espelho é 0 e da imagem também. Conforme eu vou distanciando aqui, ó, a distância da imagem anda junto, né? Não sei se você tem a real dimensão disso, mas isso é fácil. Você pode ir no banheiro da sua casa aí e fazer essa experiência. Tá? Então você percebe que a distância do objeto até o espelho é exatamente igual à distância da imagem até o espelho. Galera, ficou entendido essa parte aí para vocês? Tá tranquilo? Eu estou indo meio rapidinho porque meu objetivo é cobrir 3 assuntos com vocês, né? Uma ideia, não se aprofundar, mas quero ter uma ideia legal com vocês aí. E quero mostrar esse negocinho que está aqui, né? Não sei se vocês conhecem, mas quero fazer ele funcionar. Vocês já viram isso aqui, ó? Ambulância escrita invertida assim, né? Vocês já viram isso aqui? Agora a gente sabe por quê, né? Quando a gente olha no espelho retrovisor, o espelho dá uma imagem, por exemplo, mão direita com esquerda, né? Tem oposto. Então, a hora que você olha escrito invertido, no espelho parece escrito certinho, né? Então, para as pessoas que não percebem que tem uma ambulância vindo atrás, vê escrito o capô dela aí e abre o espaço para a ambulância passar. Tá certo? Campo visual eu vou comentar num outro momento com vocês. Eu quero mudar o assunto. Eu quero ir para os espelhos curvos. Aqueles que, se você se lembra lá do colégio, era muito difícil, lembra? Espelho côncavo, espelho convexo, aí tinha uma fórmula, um sobre F, um sobre P, plá, plá, plá. Você nunca entende como é que funciona aquele negócio. Vocês se lembram disso? Vocês amam essa parte ou não? Se confundem com isso? Às vezes, né? Cindy ama ou Cindy se confunde, Laura?
Acho que é assim que se confunde, né? Se confunde, exatamente. Sabe por que confunde? Porque, infelizmente, no colégio, muitos dos professores não têm muita vontade, ou muita capacidade, ou muito como te explicar isso de uma maneira assim, topzera, né? Eu tenho um tempo meio limitado agora, mas vou tentar fazer isso ficar mais claro um pouco para vocês não terem medo de ótica, muito menos medo de espelhos esféricos. Aliás, se você entender bem o espelho esférico, você já entende dois assuntos em um só, que as lentes esféricas são iguaizinhas, tá? Exatamente a mesma equação, o mesmo conceito, os mesmos sinais, o mesmo tudo, tá bom? Então, se a gente entender isso aqui, joinha para nós. E depois eu separei dois exercícios para a gente fazer depois de discutir isso aqui. Eu espero que dê tempo de fazer pelo menos um deles, tá? Bom, a gente vai falar um pouquinho sobre os elementos de um espelho, quais são as propriedades desses espelhos, como é que a gente forma a imagem nesses espelhos, dá um pouco mais de trabalho da gente fazer a parte analítica, né? A gente diz o modelo matemático disso, e o estudo analítico dos espelhos é a parte das equações. Tem duas equaçõezinhas bem fofinhas aí. Eu acho legal, porém confunde mulher, confunde mesmo, confunde porque a gente não está assim com a alma entregue a isso, né? Mas a hora que você vê funcionando, somente vai fazer assim, vai melhorar, tá? Bom, tá aí, ó. Já viram esse tipo de máquina aí na vida? Não, né? No Brasil não tem. No Brasil é muito raro ter esse tipo de coisa aqui. Isso aqui é um espelho parabólico gigantesco, um espelho esférico, na verdade, gigantesco, tá? E aqui na frente dele existe uma máquina chamada motor de Stirling. Não sei se vocês já ouviram falar disso. A função desse espelho aí é concentrar os raios do sol bem na frente desse motor para gerar calor, e isso faz o motor funcionar, tá? Daí ele gera eletricidade, tá bom? Então isso daqui é uma usina. Olha aí, ó. É uma usina solar, tá bom? Uma maneira de você produzir energia elétrica. Só para você ter uma ideia, esse aqui é um peãozinho, tá na frente dele, é um carinha, tá? O caminhão tá aqui no fundo, e aí você tem umas dezenas desse tipo de espelho, tá bom? Não é a única aplicação, mas é uma aplicação diferente, uma aplicação legal aí, né? Que você pode utilizar em regiões desérticas, né? Esses espelhos aqui você deve ter visto por aí, não já? Tem na entrada do seu estacionamento, e alguns cruzamentos tem, né? Os caminhoneiros usam um pequenininho assim, né? Tem um espelhão lá da porta, ele cola um pequenininho embaixo, né? Esse tipo de espelho aí é um pouco diferente do anterior. Esse daqui se chama espelho côncavo. Esse aqui se chama espelho convexo, tá? Como é que você vai fazer para distinguir os dois e não confundir mais o nome deles, né? Porque é muito fácil confundir o nome. Esse aqui, a concavidade está para dentro, né? Esse outro aqui, a concavidade fica por fora dele. Aí, eu gosto sempre de falar uma frase, cara, toda vez que eu falo é uma vergonha, mas é daquelas frases que vai te ajudar. Se o espelho é para dentro assim, ó, é porque você coloca o cabelo dele aqui, né? Esse aqui fica igual esse espelho de trás aqui, né? É porque você cavou ele, então ele é o concavô, tá bom? Credo, né? Nossa, você veio aqui para ouvir isso. Mas beleza, é o côncavo, tá? Daí ele fica côncavo por dentro aqui, tá bom? Aí o outro automaticamente é o convexo aqui por fora. Aí não confunde mais. Gostaram dessa dica aí? Valeu? Aí já ajuda a tirar um pouco da confusão, né, Naomi? Tá bom? Aí você coloca sempre o cabelinho pro lado certo dele, tá? Esse desenho meu aqui tá errado, toda vez eu esqueço de arrumar. O cabelo dele aqui tem que estar para cá, ó. Tá? Quem for tirar um print aí, tá bom? Então, nesse caso aqui é o espelho côncavo, porque você cavou ele por dentro, né? E esse outro aqui do lado é o convexo, tá? Porque a superfície refletiva dele fica na parte de fora. Bom, para quem não tem esse tipo de espelho em casa, pega a concha de feijão, né? A concha por dentro é côncava e por fora é convexa, tá bom? Elementos de um espelho esférico. Cara, por que ele chama espelho esférico, né? Porque ele é uma esfera, ele é um pedaço de uma esfera. Mas muita gente acha que o espelho esférico é só uma curva, só um negócio assim, porque só vê desenhado assim. Mas não, dá uma olhada nisso aqui, ó. Se você completar esse negócio aqui, né? Por exemplo, esse espelhão, se você completar ele aqui, ele vira uma esfera, né? Se você completar esse daqui, ó, ele vira uma esfera.
Tá? Então é por isso que ele é chamado espelho esférico. Eles são um pedacinho de uma calota esférica, tá bom? É óbvio que o nosso desenho é bidimensional, então você pega os pedaços aí, você corta ele e você tá com o desenho de perfil dele aqui, tá? Então, mas você deve pensar que ele é uma bola, literalmente. Se fosse completar, ele daria uma bola. Quais são os elementos importantes desse cara aí? Você tem aí 4 elementos importantes. O primeiro se chama eixo principal. O segundo se chama vértice, o terceiro é o foco e o quarto é o centro de curvatura, tá bom? O centro de curvatura, como o próprio nome fala, é o centro de curvatura, tá? É com base nele que essa esfera aí é feita. Se fosse um círculo, você pensaria no centro de um círculo, tá bom? Se você puxar uma linha e essa linha passar pelo centro de curvatura e passar pela extremidade mais longe possível aqui, né, que é o vértice, então você tem o que a gente chama de eixo principal, tá bom? E o eixo principal é a casinha de 3 caras. É a casinha do centro de curvatura, é a casinha do vértice, que é lá o extremo assim do espelho, bem lá na curvinha dele, e bem no meio do caminho entre os dois, bem na metade do caminho, existe o foco, tá? Esse cara aí é um cara bastante importante para a gente. Galera, ficou entendido aí, tá? Os 4 elementos principais. Então, eixo principal, tá? Em cima desse eixo principal você tem o centro de curvatura, bem no meio da esfera, ou no caso um desenho plano, né? Bem no meio do círculo, vértice na outra extremidade e foco bem no meio do caminho, tá? Todo o modelo matemático de um espelho esférico e de uma lente, que é igualzinha, é construída com base nisso. Tá? Existem 3 raios notáveis para os espelhos esféricos. Só existem esses? Notáveis, sim. Qualquer outro raio você pode fazer também, mas esses 3 notáveis aí vão te ajudar a você fazer a construção das imagens quando for necessário. Tá? O primeiro raio notável, se você der uma olhadinha, é esse verdinho aqui de baixo. Ó. Ele é um raio paralelo ao eixo principal. Toda vez que um raio for paralelo ao eixo principal, ele é refletido em direção ao foco, tá bom? Ele é refletido em direção ao foco. E você está vendo que a gente está usando bastante as nomenclaturas do início, né? Raio de luz, refletido, foco, ângulos e assim vai, tá? Dá uma olhada no raio vermelho e veja se ele não é exatamente a mesma coisa. Ele é igualzinho, né? Só que a diferença é que agora ele mirou o raio de luz primeiro no foco e depois que bateu no espelho, reflete paralelo ao eixo principal. Tá? Isso não tem nada de especial porque a gente já sabe da propriedade. Propriedade do vai e vem, né? Tá? O caminho da ida é exatamente o caminho da volta, tá? Reversibilidade dos raios de luz, tá certo? O segundo raio notável é esse azul que está aí. Todo raio que passa pelo centro óptico ou pelo centro de curvatura volta refletido por cima dele mesmo, tá certo? E o terceiro raio não está aí, a gente vai fazer ele agora. Todo raio que atinge o vértice do espelho é refletido para baixo aqui, ó, exatamente com o mesmo ângulo, tá? E essa propriedade não é uma novidade. Aliás, as 3 propriedades aí são exatamente as propriedades que nós vimos para espelhos planos, tá bom? Então, o ângulo de incidência é exatamente igual ao ângulo de reflexão, tá bom? Povo, dúvida por enquanto? Não dúvida? Então vamos dar uma avançadinha. Como é que a gente usa isso? Cara, e aqui tá a parte que confunde. Não, mesmo que você tem medo? Essa parte de formar as imagens, tal, onde que desenho, raio que vai, raio que vem. É isso aqui, né? Bom, a ideia é o seguinte, ó. Você tem que escolher sempre 2 desses raios notáveis. Pode até ser que sejam os mesmos 2. Você pode aplicar o mesmo raio notável. Você tem que aplicar de maneiras um pouco diferentes, tá? Então vamos lá, nomenclaturas e notação. Esse cara aqui é um objeto, tá? Como é que eu sei disso? É porque ele chama A. E esse daqui é a imagem. Como é que eu sei disso? É que tem uma linha nele. Então, tudo que tem linha é imagem. Tá? Então, qual é o primeiro raio que eu vou utilizar aqui? Vou utilizar o raio paralelo ao eixo principal, esse aqui de cima. Propriedade. Todo raio paralelo ao eixo principal é refletido com direção ao foco. Tá certo?
Segundo raio que eu posso utilizar aqui, ele utilizou exatamente a mesma propriedade. Ele apontou para o foco e todo raio que passa pelo foco volta paralelo. Houve um cruzamento aqui de raios, portanto, neste ponto está a imagem, tá bom? Eu poderia ter utilizado um outro raio aqui, poderia ter utilizado a propriedade do vértice. Acerta o vértice, volta exatamente com o mesmo ângulo e a imagem dá certinho ali, tá bom? Galera, ficou entendido isso? Um raio só não tem cruzamento, então não tem imagem. 2 raios vai ter cruzamento em algum lugar, daí tem imagem. 3 já está sobrando, né? Você pode fazer com 2, não precisa fazer com um terceiro, tá bom? Aí a gente classifica essa imagem como uma imagem real, invertida e menor. Invertida tá fácil, né? Se o objeto estava de pé, a flecha A, depois ela ficou para baixo, invertida. Menor tá fácil, né? Aqui era desse tamanhão, aqui ficou pititica, menor. Agora, nesse caso, deu real. Lá no espelho plano, deu virtual. E aquela hora eu não te contei qual que era real, não te contei qual que era a verdade sobre a imagem virtual, e agora não vou te contar a verdade sobre a imagem real, vou te deixar curioso mais um pouquinho. Tá bom? Se o objeto estiver exatamente em cima do centro óptico, então, propriedade, ó. Raio paralelo ao eixo, volta pelo foco, ao foco aqui, né? Raio que acerta o vértice, volta com o mesmo ângulo. Teve cruzamento, formação da imagem. Olha aí, ó, de novo. Real, invertida, tá óbvia, né? Só que agora, do mesmo tamanho, simplesmente observar a figura aqui. Tá bom? Se você colocar o objeto um pouquinho mais perto do espelho, de novo, as mesmas propriedades, né? Paralelo, foco. Aí você pode fazer aqui, ó, vértice, mesmo ângulo. Ixi, aqui meu desenho ficou torto. Estou sem régua aqui. Bom, enfim, coloca a régua na sua tela aí, risca aí com a sua caneta esferográfica na sua tela. Não faz isso não. Tá? Então você vai criando as imagens, você está aproximando o objeto da frente do espelho e você vai ter nas classificações. Então, imagem real de novo, invertida de novo, que está de ponta cabeça. Você reparou que toda vez que fala real vem a palavra invertida junto? E agora ficou maior, né? Tá? Mais uma posição. Se você colocar o objeto exatamente em cima do foco, você viu que ele falou que forma imagem imprópria? Como assim? Vamos tentar fazer a segunda propriedade aqui. Ó. Vértice, mesmo ângulo. Opa! Indo para trás aqui não cruza. Se eu prolongar aqui não cruza. Se eu não tenho cruzamento de raios, eu não tenho imagem. Então, esse tipo de imagem é chamada de imagem imprópria. Tá certo? E finalmente, a última posição aqui, se você colocar o objeto bem perto do espelho, olha, parece que mudou. Não veio mais a palavra real, veio agora a palavra virtual. E a imagem não está mais invertida, agora ela está direita. E se você olhar na figura, é isso mesmo. O objeto está de pé aqui e a imagem está de pé. Outra coisa, sempre as imagens estavam do lado do objeto, né? No mesmo lado aqui do espelho que o objeto. E agora parece que a imagem pulou para o outro lado do espelho, parece que ficou atrás do espelho. Você já sacou qual que é a ideia aí de imagem real e de imagem virtual? Alguém se arrisca a falar para mim o que é uma imagem real, uma imagem virtual? Ih, travou, né? Vou te ajudar. Você lembra que eu tinha uma caixinha? Vocês conhecem isso aqui? Vocês já viram esse brinquedinho aqui? Tá na hora da gente ver isso aqui. Você não viu, Laura? Legal. Ninguém mais viu isso aqui? O que será que é, hein? Cheiro de papelão guardado. Sabe quando você tira o negócio da gaveta? Parece que tá cheirando mofo. Ó. Negócio aqui dentro. Nossa, que incrível. Deixa eu dar uma acertada aqui na minha câmera para você poder ver melhor. O Felipe também não tinha visto. Naomi também. Oh, mas vocês não viram nada, cara. Vou tirar um negócio daqui, ó. Você viu isso aqui, ó? Daqui a pouco eu te mostro que eu tirei daqui de dentro. Povo, ó. Eu tô pegando aqui. É um espelho.
esférico. Olha que legal. É diferente do espelho plano, bem diferente. Ele é uma calota, tá? Não sei se você consegue ver bem aí na câmera, tá? Então ele é uma calota, um pedaço. Se fosse completar, daria uma bola, mais ou menos o tamanho de uma bola de basquete, um pouquinho maior aqui, ó. Né? Por que eu trouxe isso aqui para você? Porque você ficar vendo desenho de imagem, essas coisas aí, isso não é física. Isso aqui é física. Isso que está na minha mão é física. Tá? Então, o que a gente acabou de fazer no PowerPoint é uma representação, é um modelo matemático disso aqui que está aqui na minha mão. Tá? Esse aqui é um espelho com o mesmo formato daquele que a gente viu na abertura. Um espelho que você cavou por dentro, côncavo. Tá? Por trás aqui, ele até funciona como um espelho convexo. Aqui tem um negócio para segurar, né? O pezinho dele aqui, então ele acaba atrapalhando um pouquinho, mas ele até funciona como um espelho convexo aqui atrás. Não é o objetivo dele, mas por ele ser polidinho e pintadinho, funciona. Tá? O que eu quero te mostrar aqui? Eu quero te mostrar algumas imagens, essas que a gente acabou de fazer. Tipo, escolher um objeto que apareça bem. Acho que isso aqui dá para ver bem. Acho que dá. Ó, pior que está refletindo na tela do notebook, né? Mas enfim, vamos ver se a gente consegue fazer aparecer. Fica olhando a imagem da minha caneta. Você consegue ver bem a minha caneta? Deixa eu ver se eu consigo aumentar minha tela aqui para mim mesmo. Não, esse aqui. Aí, agora está grandão, agora eu consigo controlar. Melhor. Vira para cá, não vira para cá. Você está vendo a imagem da minha caneta? Você consegue perceber se ela está de pé ou de ponta cabeça? Se a imagem está de pé ou de ponta cabeça? Consegue, né? Tá de ponta cabeça, não tá? Se eu trocar de espelho, olha aqui, ó. No caso do espelho plano, a imagem fica de pé, não fica? Olha lá, a imagem está igual a caneta, ó. Tá para cima, né? Mas se eu coloco esse outro espelho aqui, cara, a imagem está de ponta cabeça. Olha lá no slide, não estava escrito invertido lá? Tava, né? Se eu inverter aqui, a imagem inverte junto, ó. Tá? Agora eu vou começar por... Ah, e outra coisa, o tamanho, né? Não sei se é perceptível, mas aí o tamanho da imagem lá não é tão grande assim, né? Agora eu estou aproximando, ó. Estou aproximando. Você viu que a imagem cresceu, cara? Você viu isso? Se a gente fizer a mesma coisa aqui com o espelho plano, olha lá, a imagem não muda de tamanho, cara. Você viu? Porque o espelho plano é uma coisa que tem reflexão regular, não modifica a direção para onde os raios estão sendo refletidos. Já um espelho curvo desse daqui modifica, então dá a impressão que a caneta é pequena e dá a impressão que a caneta é grande. Olha a imagem lá, fica mudando o tamanho da imagem. Agora vamos fazer uma coisa, ó. Deixa eu ver se eu consigo acertar bem aqui. Tá, ó. Vai olhando, ó, a imagem cresceu, cresceu, cresceu. Nossa, parece que a imagem tomou conta da tela, não parece? Olha aí, ó. Não forma mais imagem, olha aqui, ó. Que troço doido, velho. Ó, imagem bonitona. Parece que tomou conta do espelho. Cara, olha a imagem, velho. Ficou de pé de novo. Ponta cabeça, de pé. Ponta cabeça, de pé. E aqui neste ponto não tem imagem nenhuma. Reparou isso daí? São aqueles pontos que nós falamos agora mesmo ali, né? Quando a gente coloca desse jeito aqui, a imagem é real e ela é invertida. Quando a gente coloca nesse ponto aqui, a imagem é virtual e é direita. E quando a gente coloca exatamente nesse ponto aqui, nós estamos exatamente, meio difícil acertar aqui, mas estou conseguindo. Estamos exatamente em cima do foco desse espelho aqui. Portanto, a gente tem uma transição. A imagem não é nem real, nem virtual. Ela é uma imagem imprópria. Não forma imagem aqui. Tá certo, gente? Tá? Ficou entendido como é que funciona esse negócio? Agora chegou a hora de te contar qual é a diferença entre imagem real e imagem virtual. Isso quase ninguém fala na escola. Quase ninguém fala na escola. Para te mostrar isso, olha quem eu vou usar aqui, ó. Esse cara aqui não tem mundial. Não, brincadeira, gente, me perdoe os palmeirenses.
Coloquei ele aqui dentro do meu espelho aqui, ó. Agora eu vou fechar a tampa, tem uma tampa dele aqui. Deixa eu acertar um pouquinho aqui, ó. Já que você vai conseguir ver. Você consegue ver o porco aqui, ó? Vou dar um peteleco no porco, hein? Não assusta, tá? Não acertei o porco, cara. Olha isso. O que está acontecendo com esse negócio? Olha lá, ó. Viu aí? Você acha que o porco tá aqui ou não? Ó, se tivesse de perto, cara. Se você tivesse de perto, você ia gostar de ver isso aqui de perto. Você acha que o porco tá aí ou não? Bugou agora? Ó, eu só posso acender coisas que existem, né? Eu vou acender a cara do porco aqui, ó. Ó, um laser no zóio do bicho, ó. Ó. O que esse negócio tá fazendo aqui, cara? Galera, isso aqui se chama imagem real, tá? Isso é imagem real. O que é uma imagem real? Qual é o conceito físico de imagem real? Imagem real é uma imagem que pode ser projetada, tá bom? Imagem virtual você não consegue projetar, né? Então, quando você está assistindo aula numa sala de aula que tem o projetor tem uma lente, essa lente forma uma imagem que chega até o telão e essa imagem foi projetada, portanto, é uma imagem real. Você viu que eu te chamei a atenção na hora do PowerPoint que toda imagem real vinha junto com a palavra invertida, né? Olha que o porco está olhando aqui para esse lado aqui, né? Vamos ver ele aqui, ó. Vou tirar a tampa e você olha o porco original lá dentro. Você viu para que lado ele está olhando? Está olhando para o outro lado, né? Ó, vou pôr a tampa aqui de novo, ó. Tá? O porco está olhando para cá. Mas olha o original lá dentro. Olhando para o outro lado. Toda imagem real é invertida. Toda imagem virtual é sempre imagem direita, não fica de ponta cabeça, tá bom? Qual que é a vantagem de a gente saber disso? Deixa eu avançar mais um pouquinho no PowerPoint para que você possa ver isso. Pessoal, ficou boa a imagem para vocês ou estava muito pequena porque eu não fechei o PowerPoint? Vocês querem que eu feche o PowerPoint para mostrar de novo o porco? Ficou ótimo? Ah, então beleza. Eu achei que tivesse ficado muito pequenininha. Deixa eu mostrar para você aqui, ó. No caso da formação do espelho, da imagem com espelho convexo, que é esse na parte de trás aqui, você só tem um tipo de imagem, tá? Deixa eu alternar aqui minha tela de novo. Aqui, ó, eu posso colocar minha caneta, não sei se você vai conseguir ver agora, porque agora tá preto aqui, né? Não sei, acho que não sei se vai dar para ver, mas vamos tentar. Posso colocar perto ou longe, o tanto que quiser. Faz o seguinte, olha o reflexo da tela do notebook. Eu vou lá para trás, ó. Tá? Agora eu vou chegar bem perto do notebook. Você viu que não fica de ponta cabeça? Não fica, né? Tá? Não fica. Então, o que acontece? No caso do espelho convexo, só tem um tipo de imagem. Sempre é direita. Se a imagem é direita, você já sabe que a imagem é virtual. Não dá para projetar a imagem desse cara aqui. Tá certo? E, nesse caso aqui, ela é sempre reduzida. Tá? Quando a imagem é virtual, para esse outro caso aqui, então ela fica maior, né? Lembra lá pertinho, ó? Olha o tamanho da caneta perto da imagem, né? Perto da caneta. A virtual do côncavo é ampliada e a virtual do convexo é sempre reduzida, tá bom? Esse é o motivo de você nunca ver espelho côncavo como espelho de trânsito na porta da entrada de um estacionamento ou coisa assim, porque aqui se o carro estiver longe ele fica pro outro lado, né? E da pessoa que está vindo assim, você olha para cá, mas na verdade está de lá e faz pum. Então, quando você coloca sempre um espelho desse tipo aqui, um espelho convexo, o carro nunca vai estar no sentido invertido, está sempre estando no trânsito no lado certo e ele não confunde o motorista. Tá? É exatamente o mesmo efeito para as lentes de óculos. A lente de óculos é equivalente a isso daqui, ó, convexo. Tá?
E é fato, né? Quando você olha para um óculos e você vê de longe as coisas, ou de perto, as coisas não ficam de ponta cabeça. Já pensou se você tivesse um óculos que de longe as coisas estão de ponta cabeça e de perto está de pé? Nós tivessem carro. Exatamente, não. É por isso que a gente tem que saber qual que é a aplicação de cada coisa, né? Para que você coloque no lugar certo. Não sei se vocês usam óculos aqui, nas fotos estão tudo charmosão aí, assim, ó, só o Fulvio tá de óculos aí, né? Quando você vai lá na ótica experimentar, tem um espelhinho redondo assim, que se coloca, a tua cara fica desse tamanhão, né? Você usa, Laura? Então você deve ter reparado isso. Você também, Dead? Dead? Então, quando você vai lá na loja, você usa um espelho desse tipo aqui, ó. Você coloca assim pertinho para você ver seu rosto um pouquinho maior. Então, ele é um espelho do tipo côncavo, tá? Lá na loja. Entendeu? Pessoal, gostaram desse espelhinho? Vocês acharam legal isso daí? Ajudou um pouco a entender o que é um espelho esférico, entender o que é a imagem formada por um espelho esférico? Exatamente, Naomi, exatamente. É um espelho desse, né? Esse espelho tem o mesmo papel de uma lente de aumento, tá? O mesmo papel de uma lente de aumento. Tanto é que você coloca o objeto perto, ele cresce, né? Entendeu? Nas lojas, ele é menos curvado do que isso aqui, né? Nas lojas ele é um pouco mais retão, assim, então você não percebe muito a curvatura dele, tá? Isso aqui já é bem curvadinho, né? O foco dele tá por aqui, assim, tá? Entendeu? E então é por isso, né, gente? A gente vai conhecendo assim as coisas e a gente sabe depois definir, né? E daí na hora que você olha um exercício, na hora que você olha um problema de vestibular, você tem que enxergar essa imagem que eu deixei aqui para você, né, ali desenhada, tá? Então, onde está o centro óptico, o eixo principal desse negócio aqui? Você está vendo o eixo principal? Não, né? Não existe. O eixo principal é matemático. É um eixo que estaria espetado exatamente no centro dele aqui, ó. Tá? Estaria exatamente aqui no centro dele. É simplesmente um elemento matemático. O vértice, sim, o vértice a gente consegue ver. O vértice é essa parte bem do meião aqui no fundo, onde passa o eixo óptico. O foco dá para a gente saber, tá? O foco está exatamente aonde apareceu o porquinho aqui, ó. Está exatamente aqui em cima. Na verdade, a construção desses dois espelhos aqui é de tal forma que o foco de um deles coincide com o vértice do outro. E daí, na hora que você forma a imagem, ela é projetada aqui, uma imagem real aqui. Então, o foco desse espelho está aqui, ó. E deve ter mais ou menos aí uns 7, 8 centímetros. Tá? E o raio de curvatura, daí o centro do espelho vai estar por aqui, assim. Tá certo? E a parte de trás é tudo a mesma coisa, só que aí pensando como se fosse convexo e só tem um tipo de imagem formada. Tá bom? Vamos fazer um exercício? O que vocês acham? Para ver se a gente entendeu bem essa propriedade. Ah, isso aqui, ó, quando é de dia, quando eu dou esse curso aqui de dia de espelho, eu sempre levo a galera lá fora no sol quente para ver a propriedade do foco funcionando. Né? Aí eu chamo a galera, levo lá no sol e falo assim: dá a sua mão. Aí a pessoa dá a mão. Aí eu coloco assim, reflito o sol, frita a mão do cara, aí ele sai. Vem o próximo. Aí cada um vem e dá uma queimadinha na mão. Tem uns que trazem uma folha de papel, aí a gente coloca assim, consegue pôr fogo na folha de papel com isso daqui. É o mesmo efeito de uma lente de aumento. Né? Você concentra os raios de luz no foco. E você vai ver depois, conforme você for fazendo exercícios aí de espelhos desse tipo, tem bastante exercício assim. Ah, onde que é o melhor lugar para colocar um fósforo para acender? Tem um monte de exercício assim. Tá? Exato, Eduardo, é física na prática. Física é prática. Se a gente não mexe com as coisas, a física vira simplesmente um monte de desenho de conta que, ó, não faz sentido. Né? Quando a gente vê funcionando pelo menos uma vez na vida, tudo que a gente tem que fazer é começar a interpretar exercício, interpretar texto de exercício para aplicar o que a gente viu e vencer o examinador. Tá? Então, não é assim a coisa mais difícil do mundo. É complicado porque muitas vezes a gente não tem como manipular. Né? Muitas vezes falta equipamento, enfim, alguma coisa assim. Mas se você faz pelo menos uma vez ou duas na vida, cara, melhora 100%. Se a gente tivesse de perto, aí ia colocar aliança ali dentro, tampa de caneta, sabe? É muito legal, forma uma imagem bem bonitinha. Né? Bom, vamos fazer um probleminha então? Esse aqui eu não vou fazer, isso aqui não, isso aqui não. Esse aqui, ó.
Esse probleminha aqui é da Unicamp, tem uns 2 aninhos, tá? Ele é um probleminha bem legal, dá pra gente discutir a primeira parte dele, deixa eu ver que horas são, temos 4 minutos, a segunda parte não sei se dá tempo, mas a primeira a gente consegue fazer. Isso aqui, inclusive, foi uma notícia, depois vocês procurem na internet, essa notícia aqui é muito legal, cara. As vidraças de um arranha-céu em Londres, conhecido como walkie-talkie, reproduzem a forma de um espelho côncavo. Qual que é o espelho côncavo mesmo? Quem é que não se confundia antes e não se confunde mais? E aquele assim, por dentro, né? Côncavo, tá? Quais são as consequências disso? Você pode ter concentração dos raios de luz, né? Como a gente acabou de ver aqui. Todo raio de luz que vai paralelo ao eixo principal se reflete no espelho côncavo para o foco, tá bom? E olha o que esse prédio faz nos carros em volta, né? Os raios solares refletidos pelo edifício provocam danos em veículos e comércios próximos. É verdade isso aqui. Dá uma olhadinha na internet que você vai encontrar essa reportagem aí, tá? Letra A. Considere um objeto em frente e ao longo de um eixo do espelho côncavo de raio de curvatura 1 metro, conforme mostra a figura a seguir, né? Então ele te deu o raio de curvatura, e o raio de curvatura naturalmente está bem no centro aqui, né? Se fosse completar o círculo aqui, você teria exatamente o centro de um círculo, tá? Então esse 1 metro que está aí. Complete os raios luminosos da figura. Cara, esse exercício é de fazer, não é chutativo, né? Então ele é de segunda fase, Unicamp, tá? Esse exercício aqui é da Unicamp. Então veja que a Unicamp está te pedindo simplesmente a propriedade dos raios que nós acabamos de discutir, né? Complete os raios luminosos na figura. Em seguida, calcule a distância D do objeto ao vértice do espelho, de forma que a intensidade de raios solares incidente paralelamente ao eixo do espelho seja máxima. Tá? Vamos fazer a primeira parte, vamos completar os raios. Então, aí. Bom, a gente tem um raio que é paralelo ao eixo principal, certo? Todo raio paralelo bate no espelho e volta passando pelo foco. Tá? Onde está o foco? Bem na metade do caminho entre o vértice e o centro de curvatura. Então, o foco está aqui. Esse é o foco. Tá bom? Então, o que você vai fazer é um raio que sai dali e vem para cá. Tá? É claro que para eu desenhar na minha tela aqui, eu estou desenhando com o dedo, então assim, não vai ficar tão perfeito, mas se você for fazer no caderno aí, faz com uma régua que fica bacana, tá? Por isso que o vestibular te permite levar uma reguinha, que é para os desenhos ficarem na melhor escala possível, tá bom? Já o segundo raio, esse de cima aqui, acertou o vértice. O ângulo dele é esse aqui, a gente faz um ângulo igualzinho aqui para baixo e faz ele passando aqui nesse ângulo. E já está resolvida meia letra A dessa questão da Unicamp, tá bom? Segunda fase, hein? Você vai prestar. Pessoal, dúvida da primeira parte aí desse problema? Tranquilinho? Bem de boa, né? A segunda parte pede para você calcular a distância D do objeto ao vértice do espelho de forma que a intensidade dos raios solares incidentes paralelamente ao eixo do espelho seja máxima, tá? Em outras palavras, se você colocasse um terceiro, ou um quarto, ou um quinto raio aqui paralelos ao eixo principal, todos eles refletindo aqui, passando pelo foco, você já entendeu aonde que é a posição que ele quer, certo? Então, essa distância que ele quer aí é exatamente igual ao foco do espelho, e o foco é a metade do caminho entre o vértice e o centro de curvatura. Então, essa distância é igual a meio metro. Tá? Só que a Unicamp quer uma prova. Então você pode discutir isso na questão, você pode falar, olha, visto que pela propriedade temos que tal, ou você pode usar a equação dos espelhos, tá? A equação de Gauss. Eu não falei sobre ela por causa do tempo, mas eu vou colocar essa equação aqui para você. Eu vou discutir essa equação bem rapidamente, para que você saiba do que se trata, tá? Quando a gente estiver fazendo o curso, que com mais detalhes aí, a gente vai discutir cada uma dessas letrinhas, os sinais envolvidos e assim vai. Se chama equação de Gauss. F é a distância focal, nesse caso aí é meio metro, tá? Porque está bem na metade do caminho entre o centro óptico ou vértice e o centro de curvatura. P é a posição do objeto, tá? Repare que ele não tem linha, né? Posição, então ele é objeto.
E o P' também é uma posição, só que é da imagem, tá? Então, aqui, objeto, imagem, tá bom? O que ele quer é a posição do objeto. Se os raios vêm paralelos, quer dizer que não tem formação de imagem, tá? Não tem formação de imagem. Então, quer dizer que esse pelinho aqui, a gente fala que é formado no infinito. Muito longe, tá? Então, não é formado. É praticamente igual a imagem própria que a gente viu ali, tá? Então, se esse número é muito grande, 1 dividido por um número muito grande, morre tudo, né? Esse pedaço aqui, no fim das contas, vale 0, tá? E aí você vai ficar com 1 sobre foco é igual a 1 sobre P, que foi o que ele pediu. Qual é a posição, a distância do objeto, P, tá bom? Se você fizer o inverso de um lado, você faz o inverso do outro. Então, você vai dizer que o foco e o P estão no mesmo lugar. Em outras palavras, coloque o objeto exatamente sobre o foco e todo raio de luz que vier paralelo a esse eixo será concentrado bem no foco e você derrete o objeto, tá bom? Ou põe fogo nele, enfim, esquenta aí. Pessoal, são 8h22. Foi meio corridinho, eu sei disso, mas deu para entender uma coisa? Vocês conseguiram absorver alguma coisa que nunca tinham visto? Valeu a pena ter vindo na escola hoje? Sim, essa questão aí eu fiz na época, nossa, e era tão fácil e eu não tinha a mínima ideia. Hoje te ajudou, Matheus? Com certeza. Você viu, cara? A Unicamp às vezes nos surpreende, né? Cobra fundamento, né? Represente o raio. Pô, propriedade. A gente discutiu 3 dos raios importantes, a Unicamp cobra 2 deles, né? E é isso aí. Então, gente, pensa sempre nisso, tá? Tenha sempre conceito firme na mente. Não tenha decoreba de ideias. Tenha conceito bem firme na sua mente. Procure, na melhor das possibilidades, sempre que você puder, ver as coisas funcionando. Ah, mas não é todo mundo que tem esse espelho. Sim, não é todo mundo que tem. Mas todo mundo tem uma concha de feijão em casa. Vai olhar a imagem que acontece lá, dá uma olhadinha no que acontece quando se afasta, quando se aproxima. Enfim, aprenda física. Né? Eu sempre falo para o pessoal da turma, né? O Fulvio já ouviu muito isso daí, né? Aprenda física. As contas vêm junto. O conceito vem junto. O sinal de mais e menos vem junto. Se você entendeu física, o sinal de mais e menos representa para cima, para baixo, para um lado, para o outro, assim vai. Tá bom? Galera, gostei de conversar com vocês. Espero que vocês tenham aprendido uma coisa, que tenha valido a pena. Vou deixar vocês em paz aí, porque já estourei o nosso tempo e eu não quero prejudicar vocês na continuação dessa noite. Um grande abraço para todos. Espero vê-los junto conosco no cursinho Gênesis, para você passar no Unicamp no final desse ano. Abração, povo. Tudo de bom para vocês. Obrigada, viu, Hugo? Bom descanso para você e até semana que vem. Maravilha. Até mais, Débora. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, intervalo agora, 20 para as 9, o Evandir começa com vocês, tá? Beleza, Dé, valeu. Até mais.